Pode falar da direção também. Pode falar da direção também. A gente Na verdade, deixa. assim, quando a peça é boa, os atores é que são bons. Quando a peça é ruim, a diretora é preferida. Então é assim que funciona. Então conta aí, Rafa, sobre o espetáculo. Eu escrevi esse texto em 2019. É um texto que 2 amigos meus do Brasil, que tinham um teatro, eles queriam um espetáculo que tivesse a temática. Eu já tinha um outro texto escrito, que é o Proibido Amar, que era um texto também que eu tinha apresentado no teatro deles, e que, através deles, esse texto também virou livro, a gente acabou ganhando prêmio com o texto, então a gente circulou bem, e aí eles queriam que eu fizesse um outro espetáculo para seguir o projeto, né, com a nova peça. E aí escrevi o texto, entreguei para eles, e aí eles iam montar o espetáculo, mas eles acabaram não montando o espetáculo. E aí veio logo um tempinho depois veio a pandemia, né? E aí eu nunca tinha escutado esse meu texto. Eu escrevi, entreguei para eles, nunca mais tinha lido, enfim. E aí, com a pandemia, eu voltei para a cidade de Brasília, eu morava em São Paulo. E aí eu fiquei com muita vontade de ouvir o texto, de mexer no texto, de enfim. E aí eu convidei a Rebeca para a gente fazer uma leitura dramática e ela me convidou para estar como um dos atores para ler o texto. E aí, a partir disso, a gente fez uma leitura dramática que foi incrível, a gente teve um feedback muito positivo. E aí nasceu a paixão de fazer o espetáculo como espetáculo mesmo, fazer a circulação. E aí a gente, desde quando a gente estreou em, eu sempre esqueço, Abril, a gente, 17 de abril. Abril de 2021, 22. E desde então a gente tem tido apresentações todos os meses lá em Brasília, exceto agora em janeiro, que a gente estava se preparando para vir para cá. E julho. Então foi um espetáculo que ele acabou virando um grande projeto nosso. A gente no começo nem tinha pretensão de expandir tanto, mas as coisas foram acontecendo de uma maneira que cá estamos. Resumidamente é essa história. Sim, a história, eles me pediram para eu escrever uma história baseada na história de Alan Turing, que ele basicamente foi um dos grandes heróis para acabar com a Segunda Guerra Mundial. Ele, além de ter revelado as mensagens, né, que os nazistas trocavam ali, ele era um cara genial, e por conta dos códigos que ele descobriram como acabar com a guerra. E nesse sentido, ele foi condecorado, depois que acabou a guerra, com uma bela de uma castração química, porque ele era homossexual. Então, um dos grandes caras, que foi uma das grandes cabeças do fim da Segunda Guerra, teve o fim como castração química por conta da sua sexualidade. E aí eles me pediram um texto que fosse baseado nisso. E aí daí surgiu a história do Crônica, que eu estudei bastante à época, já queria escrever alguma coisa sobre a década de 60. E aí me veio essa história e foi assim que surgiu o Crônica. Hoje em dia a gente ainda só muda um pouquinho o contexto, né? Mas é uma história super atual ainda, porque o tanto de gente que, apesar de que a gente está vivendo numa sociedade hoje que é lindo de ver a mudança de como as crianças, os adolescentes estão, não é nem se aceitando, é se mostrando para a sociedade, né? E em contrapartida ver como é que é ali, saber a importância do que foi tudo isso. Sim. Né? Porque tem os adolescentes de hoje, eles não sabem o que era 10 anos atrás. É uma coisa assim, muito nova, mas ao mesmo tempo que tem um abismo gigantesco assim, dos dois lados, né? Parabéns, porque foi lindíssimo, importantíssimo. É até interessante você tocar nessa pauta, vou voltar naquele assunto. Numa das apresentações, nós abrimos o debate e uma pessoa do público se manifestou. E ela se manifestou de uma maneira que eu não esqueço, porque ela diz muito sobre isso que você está falando. Que há uma geração atual que ela, de fato, ela tem muito acesso às informações, mas não busca. E mesmo quando busca, é aquela coisa assim, tipo, que nem a gente passou os últimos 4 anos no Brasil com um governo completamente, enfim, que nem precisamos falar sobre, mas a gente estava vivendo aquilo e tinha gente que estava completamente apoiando e achando que aquilo era as mil maravilhas. Então, pegando o contraponto disso, essa pessoa se manifestou no público e me questionou, como autor, se eu não sentia que eu poderia estar fazendo um desserviço em escrever um texto onde, na época atual, um personagem como o meu
ainda se via no lugar de estar dentro do armário, né? De estar ainda descoberta, porque parecia que para ele era uma coisa meio démodé, talvez, uma coisa meio que não existia mais e não tinha por que tocar no assunto, que talvez falar disso seria um desserviço. E eu fiquei muito espantado, primeiro porque ele era gay, e segundo, eu até questionei ele, eu falei, cara, para você que talvez tenha vivido num contexto onde é fácil se manifestar como um homem gay e tudo mais, não existe essa outra realidade onde tem muitas pessoas que sofrem. Inclusive, eu tenho amigos até hoje, com 40 anos, que até hoje vivem dentro do armário porque eles não conseguem se permitir pela família, pelo contexto social, pelo contexto do trabalho. Então, é interessante você falar sobre isso, porque mesmo uma geração assim que luta tanto pelas causas, que escreve tantas coisas bonitas pela internet, é a mesma geração que talvez pense sobre isso, sobre um desserviço de estar falando sobre um assunto que é estar dentro do armário. Eu tenho um dos meus melhores amigos, na verdade. Hoje ele está com 45 anos, alguma coisa assim. E ele achou a vida inteira dele que ele era sexual. E aí, teve uma vez que eu fiz um aniversário, acho que eu estava fazendo 19 anos, 20 anos. Foi numa boate gay, chamei alguns amigos que eram héteros também, mas que eram grandes amigos que eu queria estar lá. E eles foram, e nessa noite foi o dia que ele virou assim pra ele fez questão de falar assim, olha, eu vou te levar pra casa hoje. Tipo, vou te dar carona hoje. E me levou embora, e dentro do carro, ele deu uma volta gigantesca, porque ele deixou todo mundo que era fora do caminho antes e me deixou por último. Só pra falar, velho, eu acho que hoje eu descobri quem que eu sou. Eu preciso voltar aqui, lá qualquer dia desse, por favor, me leva e tipo, era uma pessoa muito da ele é fotógrafo, escritor, ele faz de tudo e vive no meio e mesmo assim não tinha consciência de quem ele era. Né? Isso por causa de tanta pressão externa, de tanto a problemática que existe em cima do peso que ele estava na cabeça dela. Né? E foi lindo ver isso. O processo dele todo desde então foi uma coisa assim assustadora, mas ao mesmo tempo linda, né? Porque veio da pessoa florando e sendo quem ela é, se descobrindo, é incrível. Assim, Porque a gente fala muito sobre as agressões externas, né? As físicas, as externas da questão da sociedade, mas a agressão interna também de quem vive dentro desse contexto, ela é muito difícil, ela é muito pesada e às vezes ela é um lugar assim de que a pessoa não aguenta e acaba se matando também. Então, é um assunto que é muito delicado e que também abre paralelo a isso, a esse lugar do se eu hoje, como autor vivendo a minha vida livremente, preciso estar levantando a bandeira sobre me respeitem por quem eu amo, é delicado falar que em pleno século XXI ainda tenho que discutir sobre isso, ainda tenho que levantar a bandeira e falar, por favor, me respeitem pelo que eu sou, pelo que eu amo. Assim. Então é isso, o espetáculo é muito sobre esse lugar, de falar sobre esse lugar do armário que ainda existe, também desse lugar do armário global, que é a sociedade que vive repreendendo amor, que é uma coisa pura. A gente tem uma pergunta aí, ó, da nova geração. Pergunta ou um comentário, o que você quiser falar. Vocês estão gostando de fazer a peça aqui em Portugal? Yes! A gente nem quer voltar para o Brasil. Deixa vocês respondendo, falam junto disso. E entre o público de Portugal e do Brasil, quais são as diferenças? Sempre é diferente. Não sei. Ó, a nossa primeira apresentação, que a gente fez em Sintra, a gente ficou muito surpreso porque a gente teve um retorno que a gente nunca tinha tido no Brasil, que era, a gente já começou a peça, o público já estava ali. E riam de momentos que a gente não esperava que fossem rir. E tinha um lugar também de comentários. Eram reações assim diferentes, entende? Então pegou a gente de surpresa e foi muito gostoso. Tinha aquele momento que ele fala que perdeu um grande amor. Eu nunca tive isso, amor. Ai, tadinho. Ficava conversando com a gente. Então foi bem legal. Assistiu vocês em Sintra, estamos assistindo aqui em Lisboa.
Gente, sigam o exemplo deles. Quem sabe, vamos seguir, vou assistir vocês em Barcelona, hein? Ó. Os caras são maravilhosos, a trilha é maravilhosa, o debate é magnífico, por isso trouxemos nossos filhos. Obrigada. Eu acho que essa consciência ela tem que ser criada mesmo, ela tem que ser construída desde cedo, né? E eu até faço uma observação, que ela estava assim, a faixa etária acima de 14 anos. Quando eu assisti Lente Cinza, eu falei pro Leandro, não, a gente pode levar as crianças. Eu acho que elas têm que ter, por mais que os três eles convivam já num meio que para eles é normal, o amor é normal e deveria ser assim para todos, né? Mas infelizmente não é. Mas é bom eles também terem essa consciência de que, olha, esse direito ele é construído. Eu falo muito lá em casa sobre o direito da mulher, etc. Né? Também, mas assim, todos os direitos, infelizmente, eles são construídos com muita luta. Né? Então, acho que essa consciência, desde muito cedo, ela é muito importante para a sociedade no geral. Né? Então, eu fiz questão, acho que eles amaram, tenho certeza. E obrigada. Quinta-feira estarei de novo. Que feliz. Posso falar rapidinho? Sobre isso, até complementando um pouco o que o Rafa estava falando quando ele comentou, né, sobre amigos e tal, e falando também sobre esse lugar de estar prestando ou não um desserviço, né? Poxa, não é uma coisa muito ultrapassada, será que é, será que não é? Claro que, e aí falando também um pouco sobre as diferenças entre públicos, né? Aqui em Portugal, a gente até agora temos uma experiência bem pequena ainda, né? Para poder falar como um todo, mas a gente sabe que o contexto em Portugal é um contexto muito mais aberto, muito mais progressista do que o que a gente viveu no Brasil nos últimos anos. Então, claro que aqui eu tenho certeza que tem muitas questões, a política está sempre acontecendo, mas o que a gente viveu em 4 anos de governo de extrema-direita não foi brincadeira no Brasil, foi uma coisa absurda. A normalização do preconceito, uma normalização do absurdo, em que a gente chegou a um ponto de se dessensibilizar, de ouvir coisas absurdas na televisão e ficar dormente ali, porque era todo dia ouvindo alguma coisa, alguma barbaridade dita pelo nosso representante. Então isso já é uma diferença que a gente vê, porque a sociedade como um todo no Brasil, ela teve como é que se diz? Teve um rumo conservador muito forte. Não que não haja, na Europa existe, né? A gente sabe que existe um movimento de extrema-direita que ele está no mundo inteiro, não só no Brasil, mas que lá no Brasil já chegou muito forte. Então a gente sente uma abertura maior e uma sensibilidade maior do público em geral, né? No Brasil, em geral, o público que foi assistir o espetáculo muitas vezes já era um público que eu brincava com os meninos assim, já estamos pregando para convertidos, porque já são pessoas que já querem vir ouvir falar desse tema. Então, é difícil furar a bolha e falar talvez para aquela pessoa que, foi pega desprevenida pelo assunto e parou para pensar, falou, poxa, realmente, que droga, né? Que ruim é a forma como essa comunidade é tratada. E aí, só para fechar esse raciocínio, e até falando com as crianças também, eu como mulher, né, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e a gente sabe que os direitos que a gente conquista, a gente não pode dormir neles, porque se a gente dormir, a gente é passado para trás de novo. E como mulher, eu posso dizer isso, eu não sou LGBT. Eu tive a honra de ser chamada, a confiança do Rafa e dos meninos para dirigir o espetáculo. Tive um imenso carinho e cuidado para que, assim, não só a minha voz como mulher seja ouvida, mas principalmente a voz da comunidade LGBT, o ponto de vista, os anseios, as dores, as delícias sejam escutados nesse espetáculo. Mas eu como mulher sei que para perder direitos basta dormir. Basta parar de marcar presença, para que daqui a pouco o governo queira voltar a pagar menos para a mulher, porque daqui a pouco as empresas queiram voltar a demitir mulheres porque engravidam. Então assim, eu estou grávida, e eu sei como é que as pessoas me perguntarem se eu pretendo engravidar ou não. Eu estou grávida agora com 35 anos, desde os 25 eu ouço as pessoas me perguntando se eu pretendo engravidar, cogitando se me dão um determinado trabalho ou não. Então,
Então a lei protege de muitas formas, mas para a gente parar de ser protegida, basta parar de prestar atenção. Então nós, mulheres ocidentais em geral, a gente pisa nos rastros, pisa nas pegadas de quantas milhares de mulheres que vieram antes de nós, e temos a obrigação de não deixar dar um passo atrás e também abrir caminhos para as meninas novas do futuro, né? Porque se hoje, eu usei esse exemplo lá em Sintra, eu uso ele agora de novo, se hoje não faz a menor diferença que eu esteja de saia e ela esteja de calça, isso não é um assunto, foi porque muitas mulheres apanharam e sofreram e foram rechaçadas. E hoje sequer isso é um assunto, não faz a menor diferença, tá? Quase todas as mulheres aqui estão de calça. Antigamente as mulheres que usavam calça eram expulsas dos estabelecimentos. Eram tratadas como loucas, como rebeldes, como mulheres que odeiam homens, como mulheres que odeiam crianças, né? Demoníacas. Por muito menos mulheres foram queimadas na fogueira séculos atrás. Então, é saber que nós estamos sim pisando nas pegadas ali, nos rastros deixados. Se hoje podemos falar de amor e revoluções, é porque lá atrás alguém brincou de fazer guerra, como diz o Elliot. Mas não é um desserviço, porque a gente tem que lembrar que não saiu barato. Não foi de graça, não caiu no nosso colo. Se hoje tem mulheres que são obrigadas a cobrir o corpo inteiro, as próprias mãos, tem que estar de luva, e não podem dirigir, não podem sair de casa desacompanhadas, não podem fazer nada sozinhas, né? Ainda falta um caminho muito longo a seguir. Hoje, muitos países ainda criminalizam a união entre pessoas do mesmo sexo, criminalizam pessoas trans, né? O Brasil, a gente vem do Brasil, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E sequer é crime no Brasil ser LGBT, sequer é crime. E por que morre tanta gente? Então, a gente não pode... Que bom que algumas pessoas têm tanto privilégio de serem bem aceitas, de serem bem resolvidas onde elas estão, no contexto delas, mas que a gente saiba reconhecer que a gente tem privilégio. Não é de graça, é privilégio. Do nosso lugar de privilégio, o que eu posso fazer a mais? Para dar um passo a mais. Não acabou. Hã? Não acabou. E que não acabou, Tá não acabou. de acabar. Então, assim, acho que eu entendo que um jovem sinta talvez quase como um desserviço, porque ele já está num lugar de privilégio em que ele não enxerga o privilégio dele. Já é algo dado para ele. Quem dera que o mundo inteiro fosse assim. Então, assim, alguém escolher no armário, hoje eu vou usar calça, hoje eu vou usar saia, isso não é um assunto porque é dado. Eu posso escolher, ninguém mais fala sobre isso. Quem dera se fosse isso. Hoje eu vou contar para os meus pais que eu tenho um namorado, hoje eu vou contar que eu tenho uma namorada, e isso não ser um problema, quem dera fosse assim. Se a pessoa tem esse privilégio de poder fazer isso com liberdade hoje, e ser recebida com acolhimento, como qualquer outra pessoa, que bom para ela, mas para nós como artistas, acender esse alerta e dizer assim, que bom que a gente tem esse privilégio, que podemos fazer um espetáculo sobre esse tema sem sermos apedrejados, porque lá no Brasil tem um espetáculo da produção da Casa dos Quatro, que é a nossa sede lá em Brasília, que quando foi elaborada era sobre LGBTs, literalmente pessoas passavam tacando pedra no teatro, apedrejando o teatro. A gente tem um outro espetáculo que eu dirijo o Vinícius e uma outra atriz que é trans. Fizemos o espetáculo e 2 mulheres se retiraram porque disseram que era um espetáculo de mulher que não sangrava. E elas se retiraram da plateia. Isso foi mês passado, foi em janeiro. Em janeiro. Foi em janeiro. Qual que era a participação do público no Brasil, assim, com essa temática? Do público também que foi através de uma lei de incentivo cultural, não foi de vocês? Sim. Não, na verdade, esse projeto só teve fomento para essa circulação. Antes a gente fez completamente por conta própria mesmo. O público no Brasil, a gente fala um pouquinho dessa questão dos direitos, partindo do pressuposto que os políticos são basicamente um reflexo da sociedade, porque as pessoas acabam colocando os seus pensamentos na hora de votar numa urna. Nenhum dos direitos LGBT no Brasil foram obtidos através do legislativo. Todos foram conquistados através do judiciário. Então, não é um reflexo da nossa sociedade os direitos que a gente conquistou. Os direitos que a gente conquistou foram todos por interpretação da Constituição Federal. Então, casamento homoafetivo, adoção de filhos, violência contra pessoas trans, contra pessoas LGBT. Então, todas essas leis foram
pelo judiciário, não teve uma lei que foi pelo legislativo. Ou seja, os políticos que as pessoas estão colocando lá ainda refletem um desejo de que elas não querem muito esses direitos sendo aprovados, entende? E então, assim, esse é um reflexo que a gente ainda tem um pouco do Brasil. Então, se a gente pensar, será que é tão distante assim? Acho que realmente não sei se é tão distante assim. É muito, enfim, muito frágil, talvez. Assim. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa que era o Dia da Mulher, onde um político que tem seus 20 anos, que foi o mais votado do Brasil, ele subiu na tribuna e colocou uma peruca, porque ele disse que falaram para ele que ele não tinha direito de fala. Então, naquele momento, ele colocou uma peruca, ele se sentia como uma mulher, que ele poderia ali ter um momento de falar asneira, que ele começou a falar uma verborragia ridícula, e esse cara foi o mais votado do Brasil, com 20 e poucos anos, que é algo assim, uma geração, é novo, entende? Então... Assim como o que deveria ter saído preso e foi eleito presidente da República. Mas eu acho que ele solta esses absurdos porque ele meio que se espelha um pouco no... Total. Sim, total. porque é uma plateia ali. Ele quer causar um buzz em volta dele. Ele se vê crescendo em cima Isso dá voto. Isso dá É. voto. Então, infelizmente... E acho que é isso. A gente orai e vigiai. Né? A gente não pode nunca achar que nossos direitos, eu falo eu como mulher, e os meninos também sabem, eles como LGBT, que não podemos nunca dormir no ponto, crianças não durmam no ponto, estejam sempre atentos, sempre conheçam os direitos de vocês, e saibam que a gente às vezes, e eu falo isso, né, como futura mãe, que a gente tem sim que reconhecer quando a gente é privilegiado em certos aspectos, em educação, em condições de vida, em qualidade de vida, em direitos, e reconhecer, ok, eu tenho esse privilégio, mas saber de onde veio, saber que não foi barato. Às vezes a gente como criança, saber que o brinquedo que ganhou no Natal, o pai trabalhou, a mãe trabalhou, né, para nos dar, e que bom que pôde, tudo, e que não levemos nada como de graça, nada caiu do céu no nosso colo. Tudo veio com a base de muita briga. Teve gente no passado que morreu literalmente para que a gente hoje possa fazer tantas coisas. Se a gente quiser passar um dia fazendo uma lista, a gente vai lembrar de muitas dezenas de coisas que a gente só pode fazer porque houve muita briga. Então, respeitar esse caminho das pessoas, né? Honrar esse caminho que foi seguido, entender que a partir do nosso privilégio a gente tem o poder de fazer mais. Então, às vezes, como artistas, nosso espetáculo tem o poder, eu falo sempre para os meninos, se uma pessoa sair dessa temporada pensando o que eu poderia fazer a mais, o que eu poderia fazer diferente, a gente ganhou. Se um pai sai do teatro pensando, poxa, deixa eu conversar melhor com meu filho, a gente ganhou. Se um avô, às vezes a gente tem idosos na plateia que são avós, né? Eu já vi uma que levou a neta, que era gay, levou para assistir a peça. Então, assim, se uma avó sai do teatro pensando, poxa, para que eu tô rechaçando o meu neto? Para que eu tô rechaçando o meu sobrinho, o meu filho, que seja, né? Por que eu não tô acolhendo? Olha como é difícil. Se uma pessoa de toda essa circulação que a gente está fazendo aqui na Europa, uma pessoinha sair daqui pensando melhor e acolhendo melhor seu familiar, seu amigo, escutando seu amigo que é LGBT e que se sente desamparado, a gente venceu. Não vou falar mais do que isso, mas só uma história para fechar sobre esse assunto que sempre me vem à cabeça. Tem um pescador, volta da praia, depois de passar o dia pescando, e ele vê que a maré recuou muito depressa e que espalhou várias estrelas do mar na areia. E aí ele está recolhendo o barco dele, a rede, para levar para casa, e ele vê uma criança, um menininho, pegando as estrelinhas do mar, milhares de estrelas do mar, e ele pegando algumas e jogando de volta para o mar, tentando salvar as estrelas. Só que são milhares, e às vezes a onda vem e ainda joga de volta algumas que ele devolveu para o mar. E o pescador indo embora para casa, vendo esse menino desesperado, jogando as estrelinhas de volta para o mar, e ele fala assim, menino, você não está vendo que são milhares de estrelas do mar? Por que você está fazendo isso? Você não vai conseguir salvar todas elas, você não vai fazer diferença. Aí ele pega uma e fala assim, para essa aqui vai. Aí ele joga para o mar. Então eu encerro o meu discurso.
Fale aí, meninos. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa que queiram Eu trocar. gostava de falar de um momento que me tocou bastante. Foi um momento que os dois discutem, o James e o Elliot, que o James fala que tem muita coisa a perder, que ele queria ser alguém. E isso me toca muito porque meu nome artístico é Noam. Eu sou cantor, sou produtor musical, tudo, também faço um monte de coisa. E Noam vem de no one, do inglês mesmo, de ninguém. Porque eu cresci, enfim, como LGBT, cresci a vida inteira com as pessoas me falando que eu precisava fazer o triplo para ser respeitado, sabe? Tipo assim, a minha mãe falava isso. Hoje em dia eu entendo como uma violência, mas eu sei que não foi a intenção dela. Ela me ama muito. Mas eu cresci com ela falando pro meu filho, você pode ser quem você quiser, mas você tem que trabalhar muito e ganhar muito dinheiro, porque só assim você vai ser respeitado. Isso é uma violência com a gente, a gente cresce com essa violência. Então meu nome artístico foi meio que uma brincadeira, assim. Tipo, sim, sou ninguém e ainda assim mereço ser respeitado apenas por existir. Então me tocou muito, assim. Isso vai um pouco ao encontro do amigo dele, de 45 anos, né? Eu tive um texto que eu fiz, numa peça que eu fiz com o Rafa agora também, que foi em fevereiro, logo antes da gente vir pra cá. E aí o Rafa falou assim, quero um texto sobre a liberdade de amar. Então tem a ver também com a liberdade de a gente ser quem a gente é. E eu iniciava o texto falando muito que talvez a última vez na minha vida que eu tive a liberdade de amar foi quando eu estava no útero da minha mãe. Porque quando você sai, aí de repente tudo é muito imposto para você. E tudo que você ama de verdade, tudo vai sendo pouco a pouco retirado, você vai sendo desmontado, né? Você vai sendo assim, desconstruído pouco a pouco. Isso não pode, isso não deve, isso não tá certo. E a gente é muito loucura, é muito cruel, é muito violento se a gente parar para pensar como quem a gente é e quem a gente vai amar, que também está envolvido com quem a gente é definido por um órgão do corpo. Né? Você tem um órgão, pronto, está definido toda a sua vida, está escrita o que você deve gostar, a sua profissão, quem você deve amar, quem você deve ser. Então é muito violento para uma pessoa, assim, ela ser determinada por o que ela carrega no meio das pernas dela. A gente é vetado até da nossa sexualidade quando a gente cresce, porque não pode e tal. Mas antes da gente já nascer, já estão falando pra gente quem a gente deve amar, já estão planejando nosso casamento. Então assim, já tem sexo antes da gente nascer, entendeu? Fumacinha azul, fumacinha rosa, e a gente, tipo assim, já nasce com tudo predestinado pra gente. Quando a gente não se encaixa, a gente realmente sente assim, que vai tudo sendo retirado da gente. E a gente realmente sente como se a gente não fosse nada. De repente a gente não tem amor nem pela gente mesmo. Então, é muito violento, muito louco pensar uma coisa dessa. Eu penso muito em quem eu seria se o mundo não tivesse me podado, assim, me moldado, sabe? O que eu seria capaz, sabe? O que eu estaria fazendo hoje em dia. Acho que minha vida seria muito... Eu teria desabrochado muitas coisas muito cedo, sabe? Por exemplo, eu sempre quis fazer teatro. E pra mim era... Fiz quando era adolescente, e pra mim subir no palco era pavoroso, assim, porque eu sofria muito bullying. Então, estar ali na frente de todo mundo, sabe, com os meus trejeitos, ser extremamente feminino como eu era pavoroso. E eu desisti, porque eu tinha muito medo, sabe. Era violento pra caralho, e eu queria muito ter continuado. E, sabe, esse tipo de coisa que vão arrancando da gente durante a vida. Foda. Eu passei mais ou menos por isso também. Eu passei mais ou menos pela mesma história, mais ou menos. Eu fiz teatro com 11 anos, mas aí por conta de muito bullying, da questão da minha sexualidade, eu tive depressão minha adolescência inteira, tive fobia social, só voltei a fazer teatro aos 31 anos de idade. Então foram 20 anos de ato na minha vida também, em que eu simplesmente deixei de ser quem eu queria ser e de me expressar da maneira que eu queria, para viver a vida que os outros planejaram para mim, não a vida que eu queria. Então, assim, muito bem também a gente está Ou seja, dá tempo de começar a fazer teatro. Dá tempo. Só vem. Olha, quem sabe. Gente, só para também não ficar muito tarde para vocês, alguém mais quer contribuir com alguma coisa para a gente poder fechar o dia de hoje? É isso? Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Divulguem.
Muito obrigado.